essa é a segunda parte do Present Continuous e Present Simple. No capítulo 3, nós começamos a estudar, a comparar as diferenças entre o Present Continuous e o Present Simple. Então, esse capítulo é uma continuação daquele em que nós comparamos esses dois tempos verbais. Vamos ver aqui. Na letra A está dizendo o seguinte: nós usamos as formas contínuas I am waiting, it's raining, ou seja, com ing, para ações e acontecimentos que começaram, mas ainda não terminaram. Então, se eu falo, eu estou estudando inglês, eu comecei em algum momento do passado e ainda estou estudando, eu ainda não finalizei. Isso é óbvio. Alguns verbos, por exemplo, o verbo know e o verbo like, geralmente não são usados no ing. Não se diz I am knowing, eu estou sabendo. No português a gente fala, faz sentido, eu estou sabendo. Mas no inglês isso é estranho. Pode até ter alguém que fale isso. Por isso que eles colocaram aqui normally. Pode ter pessoas que usem isso. Por exemplo, aqui o verbo like. Geralmente não se usa liking, I am liking, eu estou gostando. Mas tem gente que usa, né? A gramática normativa fala para não usar, a norma. Mas na vida real, no dia a dia, pode ter pessoas que usem, tá? Então, é importante o aluno saber mais ou menos essas coisas que são feitas de vez em quando, outras que não podem ser feitas e outra que você pode fazer dependendo da situação. Então, esses verbos que estão aqui, eles ficam estranhos no ing. Então, vamos evitar de colocar eles no ing. Então, é o verbo like, que é gostar, o verbo want, que é querer, o verbo need, que é precisar, o verbo prefer, que é preferir, o verbo know, que é saber ou conhecer, o verbo realize, que é perceber, o verbo understand, que é entender ou compreender, o verbo recognize, que é reconhecer, o verbo believe, que é acreditar ou crer, o verbo suppose, que é supor, o verbo remember, que é lembrar ou relembrar, o verbo mean, que é querer dizer, o verbo belong, que é pertencer, fit, que é caber, contain, que é conter, consist, que é consistir, e seem, que é parecer. Então, esses verbos a gente vai evitar de colocá-los no ing. Por exemplo, I'm hungry, I want something to eat. Estou com fome, eu quero comer algo, ou eu quero algo para comer. Então, eu quero, e não I am wanting, eu estou querendo. Por mais que essa situação se dê agora, eu estou com fome. Eu falo isso no agora. Eu estou com fome, estou querendo algo para comer. No português está tudo bem esse eu estou querendo, mas no inglês não, porque o verbo want, ele, digamos que fica estranho com ing por uma questão mesmo idiomática. Não é que não pode colocar ing. Nossa, eu olho para o verbo want, eu vejo que ele não combina com ing. Não, não é isso. Ele até poderia combinar, mas só que as pessoas não falam assim, né? Então, por mais que pareça que está tudo bem, as pessoas não usam, a maioria. Então, é I want e não I am wanting. Ok, então, do you understand what I mean? Você entende o que eu quero dizer? E não você entende o que eu estou querendo dizer. What I am meaning. Não, fica estranho, então I mean. O próximo, Anna doesn't seem very happy right now. A Anna não parece muito feliz neste exato momento. Então, no português a gente fala, a Ana não está parecendo muito feliz. Está tudo bem no português falar isso, usar o gerúndio. No inglês não, não se pode, ou é estranho utilizar o gerúndio com o verbo seem.
Tá? Então, não existe Anna is seeming very happy. Não, isso não existe. Então, é isso. Esses verbos aqui que estão na letra A não podem ser colocados ou ficam estranhos no ing. Agora temos o caso do verbo think. Existem outros. Existem outros, mas aqui por uma questão de espaço, né, trouxe o verbo think. Mas existem outros verbos que podem ser os dois. Ou eu posso colocar no ing, ou eu não posso. Fica estranho. Ou realmente eu não posso, que é o caso aqui do verbo think. Ok, então o verbo think tem dois significados principais. O principal significado dele, desculpa, o primeiro desses significados é no sentido de acreditar ou ter uma opinião sobre alguma coisa. No português nós falamos achar. O segundo significado possível para o verbo think é no sentido de considerar, ou seja, pensar. Então, eu estou pensando sobre o assunto, eu estou considerando o assunto, eu estou meditando sobre o assunto. Então, esse é o segundo significado do verbo think. Ok, nesse primeiro significado aqui, que é o significado de achar, ter uma opinião, acreditar, não pode colocar no ing. Não pode. Então, I think Mary's Canadian, but I'm not sure. Eu acho que a Mary é canadense, mas eu não tenho certeza. Então, aqui, eu acho, eu acredito, eu tenho essa opinião. Então, não pode, não existe I am thinking Mary's Canadian. Não. Ahn, muito bem. O segundo exemplo. What do you think of my idea? O que você acha da minha ideia? Qual é a sua opinião sobre a minha ideia? Então, o que você acha e não o que você está achando. No português, tudo bem, o que você está achando da minha ideia. No inglês, não faz sentido. Então, what do you think of my idea? Muito bem. We think means consider. The continuous is possible. Ok, então quando o think significa pensar, considerar, aí tudo bem, eu posso usar o continuous. Então, I'm thinking about what happened. Estou pensando no que aconteceu. I often think about it. Geralmente eu penso nisso, ou com frequência eu penso nisso. Nick is thinking of giving up her job. Então, a Nick está pensando em desistir do trabalho. Então, como pensar, eu posso colocar no ing. Ok, então essa foi a letra B, o caso do verbo think. Existem outros verbos, como eu te disse, mas vamos lá. Então, vamos colocar aqui no Google rapidinho e você vai pesquisar assim para achar. Verbs that are both stative and dynamic. Verbos. Ok, então verbos que são estáticos e dinâmicos. Eles são os dois, tanto estáticos quanto dinâmicos. Aí tem essa lista aqui. Peraí, tá carregando. Tem essa lista aqui de verbos que são os dois. Ou eu posso colocar ing, ou eu não posso colocar ing. Depende do significado. Então aqui tem vários verbos. Olha lá o verbo think. O verbo have também, o verbo smell. Então, tem vários, né, que lá, por conta do espaço do livro, né, não tem como colocar tudo. Mas, de forma geral, a gente pode dizer que existem dois tipos de verbos. Os verbos dinâmicos, que descrevem coisas que acontecem dentro de um tempo limitado, coisas que têm um começo e um fim definido, coisas que também podem ser, não, desculpa, eles podem ser utilizados tanto no simple, nos tempos verbais simples, quanto nos perfeitos e nos contínuos. Então, eles podem ser usados em todos os tempos verbais, esses dinâmicos, que são coisas que acontecem num tempo limitado e que tem um fim e um começo determinado. Então, quando eu estou comendo, eu sei muito bem o momento em que eu comecei a comer e o momento que eu parei de comer. Não tem como. Ah, você já parou de comer? Vem aqui. Não, eu não sei. Ah, eu não sei direito se eu parei de comer.
Não, não existe isso. Então, verbo comer, caminhar, aprender, crescer, dormir, falar e vários outros verbos, a grande maioria dos verbos, eles são dinâmicos. Eu sei muito bem quando eu comecei e quando eu terminei essa ação. Já os verbos estáticos, que estão aqui desse lado em azul, eles se referem a estados mentais ou condições que são bastante estáticas ou imutáveis. Eles podem ser divididos em verbos de percepção, né, os verbos dos sentidos, e verbos de cognição, os verbos do conhecimento, que se referem a coisas da mente. Ou verbos de relacionamento, que descrevem a relação entre as coisas. Então, esses verbos são estáticos. Então, por exemplo, o verbo acreditar. Eu não sei exatamente o dia em que eu comecei a acreditar em Deus. E também não sei o dia que eu vou parar de acreditar nele. Então, ele é mais estático, ele é mais imutável, ele perdura por um tempo maior. O verbo também, vamos ver, o verbo odiar. é, não fica na nossa mente o tempo específico em que eu comecei a odiar tal coisa. Então, o ódio é a crença, o desejo, o sabor, o custo, aqui tem o cost, né? Tudo isso, eles são mais dinâmicos, desculpa, mais estáticos do que os verbos dinâmicos. Então, esses que são os estáticos, eles não vão para o ING quando eles estão estáticos, certo? E agora, os dinâmicos podem ir. Mas existem casos de verbos que são os dois, que é o que está aqui nessa lista, certo? Então, por exemplo, o verbo appear. Appear, ele vai ser estático nesse exemplo aqui. He appears to be unhappy. Ele parece ser infeliz, ou ele parece estar infeliz, estar triste. Ele parece estar triste. Aqui ele está dinâmico, desculpa, aqui ele está estático. Não vai poder colocar ing nele, porque ele está estático. Ele parece estar. Agora, ele como dinâmico. She was appearing concert at Carnegie Hall. Ela estava aparecendo no concerto no Carnegie Hall. Ela estava aparecendo no sentido de comparecer. Não é parecer, é comparecer. Então, no caso, né, na ideia, no sentido de comparecer, de ir a um lugar, aí ele é dinâmico, aí eu posso colocar ing. Ah lá, tá com ing aqui. Aqui em cima não poderia colocar. Então, é uma lista de verbos que podem ser os dois, né? E, no caso, o que eu falo para os meus alunos? São vários verbos desse tipo, mas não precisa se preocupar tanto com eles assim, porque no momento em que você se tornar fluente, você nem vai precisar ficar parando para pensar nisso, tá bom? Isso a gente está estudando para você ter uma ideia de que isso acontece, né? E para você ter uma noção básica sobre isso. Mas não que você vai ficar se preocupando, vai olhar para essa lista. Eu até mandei ela aqui no nosso chat. Você não precisa se preocupar tanto e memorizar esses verbos, não, tá? Naturalmente vai vir à sua mente a forma correta. Ok, vamos voltar aqui. Então, a letra B foi sobre esses verbos que podem ser os dois, porque a letra A é sobre verbos que fica estranho sempre. Sempre fica estranho colocar ing. Aqui na letra B fica estranho de vez em quando. Aqui na letra C, nós vamos ver alguns exemplos de verbos que não podem ser colocados no ing, mas que, de certa forma, eu já mencionei aqui nessa outra página, que são, por exemplo, os verbos do sentido. Por exemplo, ver, ouvir, sentir o cheiro, sentir o sabor, olhar e sentir, né? Feel, sentir. Ok, nesse caso aqui, esses quatro primeiros não se coloca em ing. Esses dois últimos se coloca se você quiser. Então, esses são os verbos dos sentidos. Então, vou marcar aqui esses quatro, não coloca. Esses dois pode colocar se for necessário.
Ok, então vejamos aqui alguns exemplos. We normally use the present simple, not continuous, with see, hear, smell and taste. Então aqui mais uma vez, geralmente nós usamos o present simple com os verbos see, hear, smell e taste. Geralmente. Às vezes você vai ver alguém usando, mas é um pouco estranho e é raro de se ver. Então, exemplo, do you see that man over there? Então, você vê aquele homem lá? E não você está vendo aquele homem lá. No português, tudo bem, você está vendo aquele homem lá? No inglês fica estranho. Então, do you see that man over there? O próximo, the room smells. Let's open the window. Let's open a window. Então, aqui, o quarto ou o cômodo, o recinto está com um cheiro ruim. Vamos abrir a janela? Então, aqui, a pessoa está sentindo um cheiro ruim, né? E o cômodo está com cheiro ruim. Então, nesse caso, não coloco ing. Smelling não existe. This soup doesn't taste very good. Então, essa sopa não tem um sabor legal. Não tem um bom sabor. Então, eu não vou colocar no ing. This soup isn't tasting very good. Tasting. Fica esquisito mesmo. Fica isn't tasting. Ok, agora, nesses dois aqui, como eu havia dito, o look e o feel pode usar ou não. Mas, óbvio, eu vou ter que usar conforme o caso. Tá? Então, you look well today. Você parece bem hoje. Ou, you're looking well today. Você está parecendo bem hoje. Tanto faz. O outro, how do you Aí, feel das now? duas maneiras fica correto. Isso, No nas caso, com duas. esses verbos, né? Você que escolhe qual você quer usar. As duas estão corretas. Ok, how do you feel now? Or how are you feeling now? Aqui é a mesma coisa, então. How do you feel now? Como você se sente agora? Ou how are you feeling now? Como você está se sentindo agora? Então, os dois estão corretos. Você que escolhe qual usar. Mas aqui tem um porém, olha. I usually feel tired in the morning. Aqui, nessa situação, em outras situações parecidas, eu não vou poder usar o present continuous. Por quê? Porque eu usei um advérbio de frequência, certo? Então, se é um advérbio de frequência, aí, no caso, eu tenho que usar o tempo verbal correto. O tempo verbal para frequência é o simple present. Então, I usually feel tired. Ok? E também por conta do usually, aqui, geralmente. Então, usually é típico do present simple. Então, você tem que olhar quais são os advérbios que estão ali. Aqui não tinha advérbio, por exemplo, de frequência junto do verbo, mas tinha um advérbio, né, de hoje, de agora. Entendeu? Então, hoje, agora, é isolado no tempo. Já aqui embaixo tem de frequência, advérbio de frequência. Vamos lá, letra D. Agora nós vamos ver o verbo to be sendo utilizado no ing. Até então, nós tínhamos visto o verbo to be como auxiliar do present continuous. Aqui ele vai ser o auxiliar e o verbo principal. Ele vai ser os dois. Mas então eu vou colocar ele duas vezes. Uma vez como verbo auxiliar e outra vez como verbo principal. Isso existe no português também? Existe. Né? Então, por exemplo, quando eu falo de alguma coisa que está temporariamente assim, ou como alguém está agindo ou reagindo em um momento específico, como ela está sendo naquele momento. Então, por exemplo, você vira e fala assim para mim: "Ah, fulano de tal está sendo muito egoísta." Então, esse está sendo é duas vezes o verbo to be. Então, is being. He is being, you are being, você está sendo, ele está sendo. Então, é usado para dizer sobre como alguém está se comportando agora. Então, geralmente, a pessoa não é assim, mas neste momento ela está se comportando assim. Por exemplo,
I can't understand why he's being so selfish. He isn't usually like that. Então, eu não consigo entender porque ele está sendo tão egoísta. Ele não é assim. Então, being selfish, sendo egoísta. Ele está se comportando egoisticamente agora. The path is icy. Don't sleep. Don't worry, I'm being very careful. Então, a calçada está com gelo. Não escorregue. Não se preocupe, eu estou sendo muito cuidadoso. Então, não é que eu seja cuidadoso sempre. Eu estou sendo cuidadoso neste momento. Então, I'm being very careful. Então, aqui é como a pessoa está se comportando naquele momento. Aqui diz o seguinte, ó, nós usamos o verbo to be no present continuous para dizer como a pessoa está se comportando, fazendo alguma coisa que ela consegue controlar. Nós vamos usar para quando eu estou falando sobre como a pessoa está se comportando agora, ou seja, coisas que a pessoa consegue controlar, né? Então, o meu comportamento, se eu estou consciente, né? Agora, se eu estiver sob efeito de algum remédio, aí tudo bem, a gente não está falando disso. Nós estamos falando de situações normais, em que a pessoa está consciente. Então, como ela se comporta, ela consegue controlar o comportamento dela. Às vezes eu discordo de uma coisa, mas nem por isso, né, eu vou lá e parto para agressão. Ou seja, então, eu controlo o meu comportamento. E aí, nesses casos que eu vou usar o present continuous. Quando for algum comportamento ou alguma situação, algum estado em que eu não consigo controlar, aí eu já não vou mais poder usar o present continuous. Por exemplo, aqui, Sam is ill. O Sam está doente. O Sam não consegue controlar a doença. Não tem como eu decidir, hoje eu vou dar uma suspensão aqui na minha doença para resolver umas coisas no banco e depois eu volto. Não. Então, nesse caso, não tem como usar o verbo to be no ing. Então, Sam is ill. O Sam está doente. Eu não posso falar Sam is being ill. É a mesma coisa no português, mas só que a gente nunca para pensar nisso. Né? No inglês, a gente para pensar porque a gente está aprendendo, né, como, digamos, como estrangeiros e não como alguém que é nativo. O nativo também nem pensa nisso. Então, isso, quando é algo que eu não consigo controlar, não pode usar o present continuous, só pode usar o present simple. Outro exemplo, are you tired? Você está cansado? Então, nesse caso, a pessoa não consegue controlar o cansaço dela. É o corpo dela que manda no cansaço. Se ela trabalhou muito, obviamente ela vai estar cansada e só vai deixar de estar cansada a partir do momento que ela descansar. Senão, é incontrolável. O cansaço vai continuar lá. Ok, então é isso. Letra A, B, C e D. Essa comparação entre o present continuous e o present simple.